É inacreditável! Os ministros do STF foram pra imprensa pra confessar os planos que eles têm pra destruir o Bolsonaro, condenando ele, e depois barrar a anistia dele. Isso sem nenhum pudor, sem nenhum constrangimento. Essa é daquelas manchetes que são inacreditáveis. E aí você vai ler a matéria e o texto é mais inacreditável ainda. É o tipo de coisa que você lê e fala, não é possível que a jornalista publicou isso sem fazer uma crítica, um questionamento. A jornalista vai lá, entrevista ministros do STF e em vez de denunciar com uma coisa errada, ela passa pano, bate palma e publica isto aqui. Olha aí. Bolsonaro não será anistiado, garantem ministros do STF. Achou ruim? Achou absurdo? Calma que tudo pode piorar. E nesse caso piora. Olha a linha fina que absurda. Magistrados montaram arsenal de teses jurídicas para derrubar um eventual benefício futuro que venha a ser concedido ao ex-presidente. Revoltante há pouco para descrever isso aqui. Tá para surgir ainda uma palavra no vocabulário que descreva esse absurdo. Lê aqui comigo que eu vou te mostrar em 3 pontos o plano dos ministros do STF para destruir Bolsonaro e barrar a anistia. A preço de hoje, ministros do Supremo Tribunal Federal consideram não haver espaço para que Jair Bolsonaro seja beneficiado por uma anistia. Experientes, os magistrados têm atuado diretamente junto a líderes partidários para medir a temperatura da classe política em perdoar crimes da gravidade de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático e montaram eles próprios um arsenal de teses jurídicas para, diante de uma possível ofensiva parlamentar, barrar a concessão de uma clemência ao ex-presidente. No limite, eles consideram até interpretações que vetariam a anistia em um eventual governo de direita a partir de 2026. Gente, você sabe o que é isso aqui? Eu tô incrédulo. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o jornalista descrevendo crimes de responsabilidade em série dos ministros do STF. Simplesmente isso. Ela tá descrevendo em detalhes os ministros cometendo crimes de responsabilidade e a matéria não é nem em tom de denúncia, é em tom elogioso. Durma com essa. Eles são experientes? Então eles deveriam saber disso aqui se eles são experientes, ó. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF. E tem 3. Exercer a atividade político-partidária. Bora continuar porque vai piorando. A matéria é uma coleção de detalhes de ministros cometendo esse mesmo crime de responsabilidade várias vezes. Parece um filme de terror. E aí você entende, é por isso que eles não colocam na matéria os nomes dos ministros. Não tem quem falou. A gente pode até imaginar, né, com base nos ministros mais falantes, mais boca aberta e mais políticos, e mais linguarudos. Tem um deles até que já deu mais de 10 entrevistas só nesse ano e ainda estamos no mês de março. Bora continuar aqui lendo aqui, e se você identificar outros crimes de responsabilidade, vai me contando aí nos comentários. Olha, ó. Com o avanço das investigações que apontaram que, entre os capítulos para a ruptura institucional, estavam o assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, o tribunal avalia não fazer sentido permitir que a anulação das hoje prováveis condenações de Bolsonaro seja levada a cabo porque daria munição pro ex-mandatário, militares e aqueles que foram usados como massa de manobra considerarem novos ultrajes ao sistema democrático. Gente, a denúncia nem foi recebida, nem começou o processo, mas eles já estão falando de anular a anistia da condenação que eles vão impor. Ou seja, eles já admitiram que o Bolsonaro vai ser condenado, o que a gente sabia faz tempo. Mas a gente sempre tem que repudiar isso, porque isso não é normal, isso é errado. E a imprensa está normalizando, mas a gente não pode normalizar. Juízes não podem agir assim. Olha aí, haverá uma série de discussões sobre o cabimento da anistia, tendo em vista a própria gravidade do crime, disse a Veja um ministro. É até constrangedor falar em anistia quando Bolsonaro e militares são acusados de tramar as mortes de um ministro do Supremo e de um presidente da República. Aqui não tem bobo da corte completa. Não tem bobo, mas tem ditador da corte, né? O meu ministro tem o quê? Bola de cristal aí? Já tá falando que o Supremo vai discutir anistia? Olha, não dá pra explicar a dimensão do quanto isso aqui é errado e absurdo. Agora olha o plano deles pra destruir o Bolsonaro, condenando ele e impedindo totalmente a anistia. Há meses, magistrados verbalizam interpretações que minariam a possibilidade de sobrevida política e eleitoral ao Bolsonaro em caso de condenação criminal. Um marco importante foi delineado no julgamento do indulto dado pelo ex-presidente ao então deputado Daniel Silveira, condenado por ataques à Suprema Corte e ameaças a ministro. Na ocasião, Moraes, tratado como algoz dos bolsonaristas, afirmou que, embora benefícios como indulto estejam previstos na Constituição, eles não podem ser sacados da cartola para atacar outro poder do Estado. Tá aqui o primeiro ponto do plano. Usar a jurisprudência do caso Daniel Silveira, que foi indultado por Bolsonaro, mas, veja bem, o Supremo derrubou o indulto. E vai agora derrubar também qualquer anistia que Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro recebam. Isso é errado, é absurdo. O mesmo Supremo que tinha validado o indulto de Temer, que tinha perdoado mais 80% da pena dos corruptos, foi lá e derrubou, veja só, o do Daniel Silveira, e agora vai derrubar os outros. Isso é absurdo, é errado. No caso do Temer, eles falaram o Supremo não pode entrar na discricionariedade que o poder executivo, que o presidente da República tem para indultar. Mas aí eles saem detonando isso agora quando é a direita. E mais, já estão prometendo que vão fazer isso. E olha a lógica aqui que eles vão seguir, ó. Acompanha aí comigo, ó. No mesmo julgamento, o ministro Dias Toffoli afirmou que a possibilidade de perdão prevista na Constituição segue uma espécie de lógica própria. Para ele, é como é o sistema democrático quem concede anulação de crimes a um determinado grupo. Se esse grupo ataca aquele que um dia tentou abolir, não há espaço para indulto, anistia ou graça. Luiz Fux tem avaliação semelhante e considera que crimes contra o Estado Democrático de Direito não podem ser contemplados com anistia. Isso aqui tá na Constituição? É só a Constituição e rol taxativo que pode proibir indulto, graça, anistia, benefícios dados a réus. Tá na Constituição? Não, não tá. Mas os ministros do STF vão simplesmente interpretar a Constituição de modo ativista, como fazem em outros casos, e decidir o que quiserem para derrubar a anistia. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Toda vez que são restringidos benefícios para réus e presos condenados por crimes hediondos, tráfico internacional de drogas, homicídios, toda vez que são restringidos benefícios, aí o Supremo vem e fala, é inconstitucional porque não está esse tipo de restrição na Constituição. E agora eles vão interpretar a Constituição para barrar isso pros presos do 8 de janeiro e pro Bolsonaro. Agora veja o segundo ponto do plano deles para barrar a anistia. Olha aqui, ó. Para barrar outras investidas, ministros avaliam que a violência do plano golpista, cujo ponto alto inclui a execução de autoridades, pode equiparar a trama a um enredo terrorista. Crime que, pela Constituição, não pode ser alvo de clemência.
Isso aqui, gente, é outra invencionice, tirada da caixola não sei de quem, ou talvez da cartola, e que não se sustenta, porque a lei brasileira não prevê a motivação política como uma possível motivação que permita a configuração do crime de terrorismo. Tanto não prevê que a PGR não denunciou ninguém do 8 de janeiro por terrorismo. Nem o STF condenou ninguém por terrorismo, e nem tem como condenar sem denúncia do PGR sobre isso. Quando os jornalistas falavam do 8 de janeiro, falavam terrorismo, isso aí era uma aberração. Eles estavam tentando categorizar como terrorismo algo que não era. Então isso aqui é uma impossibilidade jurídica, mas eles fazem o que querem, não é? E o terceiro e último ponto, tão absurdo quanto os outros dois primeiros, vamos ver aqui. Mas se você tá indignado, curta o vídeo, senta o dedo no like, pra nossa indignação chegar mais longe, pra mais gente se unir a isso, se revoltar pra gente mudar essa realidade. Olha aqui, ó. Já ainda, os que argumentam que uma anistia que mire acima de tudo Jair Bolsonaro teria por objetivo incentivar a desobediência a decisões do judiciário, o que violaria a separação de poderes, cláusula pétrea da Constituição. Peraí, mas então, todo indulto que o Lula e a Dilma deram pra todos os presos condenados pela justiça e que vivem dando indulto que perdoa mais de 80% da pena dos presos, também é uma violação da independência dos poderes, só que nunca declararam inconstitucional. Então veja como eles fazem argumento de ocasião. Isso aqui é absurdo, gente. Segue aqui, ó. Por todos esses fatores, ministros da Suprema Corte são categóricos. Uma eventual anistia ao ex-presidente não ficaria em pé no judiciário. Ah, gente, são 3 estratégias então. Usar a jurisprudência do caso Daniel Silveira, equiparar os crimes com terrorismo e derrubar a anistia por violação à separação de poderes. Olha, os ministros podem ter o plano deles para destruir o Bolsonaro e acabar com a anistia. Mas nós, a direita, a gente também precisa ter o nosso plano. E é por isso que eu quero convidar você para se filiar ao meu time, ao time do Novo, do Partido Novo, que tem um plano para acabar com esses abusos, essas ilegalidades. Nós precisamos de você para lutar essa batalha junto conosco. 2026 não vai ser fácil. Mas o Novo, que é o partido do Marcel Van Hatten, que propôs a CPI do abuso de autoridade, é o time do senador Eduardo Girão, que propôs o impeachment de Moraes. Nós estamos formando um exército de guerreiros que vai lutar pelas nossas liberdades, vai lutar contra a corrupção como a gente luta, pela prisão em segunda instância, por bandido na cadeia, pela vida, pela família, vai lutar por todas as nossas pautas, por geração de emprego e renda. Aí vamos lutar pelas nossas liberdades e buscar a vitória da direita em 2026. Por isso eu vou deixar o link na descrição para você se filiar e também vou deixar aqui, ó, o QR Code, basta você mirar aqui com o seu celular, pega o seu celular, mira aí no QR Code e você vai ser direcionado para a página de filiação, ou você digita aí deltandalagnol.com.br/deltan. Vou repetir, deltandalagnol.com.br/novo, desculpa, deltandalagnol.com.br/novo. Você vê aqui nesse cantinho aqui, ó, deltandalagnol.com.br/novo. É isso aí, pessoal. Também vou deixar nos comentários para facilitar para você se juntar a esse grande time de guerreiros e você também pode se filiar por esse QR Code aí da tela. Olha, não esquece, deixa sua curtida, se inscreve no canal, se você quiser se tornar um membro, é um modo de você apoiar nosso trabalho e fica para você registrado um grande abraço, um começo de semana abençoado, que você possa de algum modo tirar da sua indignação, que é outro lado de amor, uma energia pra gente lutar contra todos os absurdos que a gente falou e seguir em frente. Conta comigo nessa luta. Grande abraço.